E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos obter as equações locais da eletrostática. A primeira delas, na verdade, nós já conhecemos. É a equação de Poisson. Ela nos diz que o divergente do vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço é igual à densidade volumétrica ρ de cargas elétricas naquele mesmo ponto do espaço dividida por ε0. Esta é a forma local advinda da lei de Gauss. A segunda equação local da eletrostática está sustentada em um resultado que nós demonstramos em vídeos anteriores. Nós vimos que o rotacional do gradiente de uma função escalar f vale zero para qualquer função escalar f contínua no espaço. E como nós sabemos, o vetor campo elétrico está associado a uma função escalar por meio dessa expressão. O vetor campo elétrico é igual ao negativo do gradiente do potencial eletrostático V. Perceba que V é a nossa função escalar f. Consequentemente, utilizando este resultado, a gente obtém a seguinte igualdade. O rotacional do gradiente do potencial eletrostático V, a nossa função escalar, tem que ser igual a zero. Como o gradiente do potencial eletrostático é igual ao negativo do vetor campo elétrico, colocando esse sinal de menos aqui do lado esquerdo, a gente obtém que o rotacional do vetor campo elétrico vale zero. Este resultado, ele também pode ser obtido através do teorema da circulação, teorema de Stokes. Nós vimos que a integral de linha ao longo de um caminho fechado C do produto escalar do vetor E pelo vetor dl é igual à integral dupla sobre a superfície S de contorno C do produto escalar do vetor N pelo rotacional do vetor E ds. E como nós sabemos, o campo eletrostático é um campo conservativo. Logo, a circulação do campo eletrostático ao longo de qualquer curva fechada C vale zero. Para que este resultado dê zero, isto implica que o rotacional do campo eletrostático E deve ser nulo. Para que a gente possa ilustrar este resultado, vamos considerar o exemplo da carga elétrica pontual na origem do nosso sistema de coordenadas, gerando um campo elétrico no espaço. Nós sabemos que o vetor campo elétrico, ele é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividida por r ao quadrado na direção do versor r. R é a distância do ponto no espaço em relação à carga quesão. Então, nós podemos dizer que o vetor R, ele é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. E o módulo do vetor R, que eu vou chamar simplesmente de R, quando elevado ao quadrado, isso nos dá x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E o versor R, ele é dado pela razão do vetor R pelo seu correspondente módulo. Bom, o vetor R a gente conhece. R é a raiz quadrada daquele termo. Então, o versor R, ele é x sobre o R, o módulo, que é a raiz quadrada de x² mais y ao quadrado mais z quadrado, aqui está elevado a meio, na direção y, mais y na direção j, sobre r novamente, eu estou fragmentando aqui a nossa expressão,
Então eu tenho x² mais y² mais z² elevado a meio, mais z na direção do versor k, dividido por r novamente, ou seja, por x² mais y² mais z² elevado a meio. Perceba que eu dividi o vetor r pelo seu correspondente módulo. Consequentemente, o nosso campo vetorial, que é o vetor campo elétrico, fica dado pela seguinte expressão. Então, Qzão sobre 4π ε0 são termos constantes que eu vou colocar aqui do lado esquerdo. E aí eu tenho o versor r, que está aqui, dividido por r². Então, cada termo que compõe o versor r vai ser dividido por r², ou seja, por este termo elevado à primeira. Então, se eu vou dividir cada termo por r², que é justamente este termo elevado à primeira, este termo elevado à primeira, quando multiplicado por ele mesmo elevado a meio, nos dá 3/2. Então, nós vamos ter aqui, ó, o nosso vetor campo elétrico. Então, ele é x na direção do versor i, dividido por x² mais y² mais z² elevado a 3/2, mais y na direção do versor j sobre x² mais y² mais z² elevado a 3/2, mais z na direção do versor k sobre x² mais y² mais z² elevado a 3/2. Muito bem. A partir de agora, nós vamos calcular o rotacional deste campo vetorial. Então, vamos escrever a expressão do rotacional do campo elétrico. Então, na direção do versor x, nós temos as seguintes derivadas parciais. Nós temos o plano xy e o plano yz. Então, eu vou fazer a derivada parcial da componente ez do campo elétrico em relação a y, menos a derivada da componente y em relação a z, mais na direção agora do versor y. Vamos lembrar quais são as derivadas parciais. Nós temos o plano xy, o plano yz e o plano zx. Então, derivada parcial da componente x em relação a z, menos a derivada parcial da componente z em relação a x, mais na direção do versor z. Eu poderia utilizar também os versores i, j e k, tanto faz. Então, na direção do versor z. Então, aí nós estamos no plano xy para as derivadas parciais aqui. Então, na direção do versor z, vamos pegar o plano xy. Então, eu vou fazer a derivada parcial de y em relação a x, menos a derivada parcial de ex em relação a y. Então, nosso propósito agora é o de calcular o rotacional do campo eletrostático devido a uma carga elétrica pontiforme colocada na origem do nosso sistema de coordenadas. Bom, para fazer isso, nós vamos ter que calcular as derivadas parciais que aqui aparecem. Nós vamos resolver este primeiro termo. Então, vamos calcular a derivada parcial da componente ez do campo elétrico em relação a y. Bom, a componente ez é esta aqui. Então,
EZ é Qzão sobre 4πε0 que multiplica este termo. Muito bem, então Qzão sobre 4πε0 é uma constante. Então já vou colocar aqui multiplicando o resultado que vai vir da derivada parcial. Nós vamos tomar a derivada parcial em relação a y deste termo agora. Então, regra do quociente, eu vou fazer o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a y, que dá zero, pois aqui eu tenho a variável z. Aí eu vou fazer menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação à variável y. Então eu vou aplicar a regra do expoente primeiro, então eu vou ficar com 3 meios que multiplica x² mais y² mais z². Vamos subtrair 1 do expoente, 3 meios menos 1 vai dar meio, vezes regra da cadeia. Vamos derivar quem está dentro em relação ao y, então isso nos dá 2y. E tudo isso nós vamos dividir pelo de baixo elevado ao quadrado. Este termo elevado ao quadrado nos dá ele elevado ao cubo, porque se ele está elevado ao quadrado, eu vou fazer 3 sobre 2 vezes 2. Isso nos dá o termo elevado ao cubo. Então, x² mais y² mais z² elevado ao cubo. Perceba que nós podemos simplificar 2 com 2 e nós podemos fazer esta divisão. Se eu jogar este termo aqui para baixo, eu vou ter ele elevado ao cubo, vezes ele, vou jogá-lo para baixo, lembre-se disso, vezes ele elevado a menos meio. Como eu tenho 3 menos 0,5, isso nos dá 2,5, que é 5 sobre 2. Portanto, eu posso tirar o 3 aqui, colocar 5 sobre 2 e apagar este termo aqui do numerador. Então, a gente ficou com menos 3yz. Então, guarde bem isso. Menos 3yz no numerador. Então, vamos colocar aqui novamente. Menos 3yz. Essa é a primeira derivada parcial. Agora, vamos resolver a segunda. Então, nós temos que resolver agora a derivada parcial da componente EY em relação a z. A componente EY do nosso campo vetorial, que é o campo eletrostático, é esta componente aqui, multiplicada por Qzão sobre 4πε0, que permanece constante. Então, Qzão sobre 4πε0 que multiplica a derivada parcial em relação a z da componente EY. Então, vamos lá. Regra do quociente. Estou derivando em relação a z. O de baixo vezes a derivada do de cima zerou. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação a z. Então, eu vou ficar com menos y, que multiplica regra do expoente. 3 sobre 2 que multiplica x² mais y² mais z² elevado a meio. Eu tenho que subtrair 1 do expoente. Agora a regra da cadeia, né? Regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação a z, o que nos dá 2z. E aí eu vou dividir pelo de baixo elevado ao quadrado. Mais uma vez, este termo elevado ao quadrado dá este termo, dá esta soma elevado ao cubo. x² mais y² mais z² elevado ao cubo. Perceba que o resultado é exatamente igual ao que obtivemos acima. Nós vamos cancelar 2 com 2. Aparece menos 3yz novamente. Este termo vai para o denominador,
Então eu tenho ele elevado ao cubo vezes ele elevado a menos meio. 3 menos 0,5 dá 2,5, que é igual a 5 meios. Portanto, a gente obtém menos 3yz dividido por x² mais y² mais z² elevado a 5 meios. Consequentemente, ao fazer a subtração dessas duas derivadas parciais, o resultado se anula na direção do versor x. Nós podemos também resolver as derivadas parciais associadas à direção do versor y e à direção do versor z. Nós vamos encontrar o mesmo resultado. As duas derivadas parciais serão iguais, a subtração vai resultar em 0. Essas duas derivadas parciais subtraídas vão ser iguais. Consequentemente, a subtração resulta em 0, o que comprova, neste exemplo, que o rotacional do campo eletrostático vale 0. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.